Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Primeiramente eu quero louvar a Deus pelo o privilégio de mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Eu quero levá-los ao texto que foi lido nessa noite. Eu creio que o nosso pastor Osírio Júnior leu esse texto de Isaías 55. É um texto bem interessante. Aliás, falar do profeta Isaías é bom, porque é o chamado profeta messiânico. O profeta Isaías é aquele que teve a coragem de convocar a nação a uma responsabilidade, chamar a nação a um concerto. Ele vai ser chamado profeta messiânico, porque ele vem aproximadamente 700 anos antes de Cristo, com a responsabilidade de ser o anunciador do Messias, aquele que falava que viria um Redentor e que iria restaurar a nação. Profecia essa muitas vezes incompreendida pela própria nação de Israel, porque eles não entenderam qual era o sentido desta palavra. Quando o Senhor Jesus ele chega em Israel, através do seu nascimento, houve uma decepção muito grande da nação de Israel, porque a nação ela esperava alguém que sentasse ao trono de Davi naquele momento, e sentasse ao trono de Davi e conseguisse libertar a nação de Israel do império de Roma, dos seus pesados impostos, de tantas outras coisas que ali aconteciam. Quando o profeta Isaías vai trazer esse texto, especialmente Isaías 55, que nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas nessa noite, ou aplicações para a nossa caminhada cristã, sabendo que nós estamos à eminência do arrebatamento da igreja. Eu creio, irmãos, que somente aquele cristão que está desapercebido a respeito, ele está alheio ao que está acontecendo ao nosso redor. Tudo que acontece à nossa volta simplesmente são alertas que o nosso Deus vai nos dando a respeito da sua volta para buscar uma igreja, para buscar um povo separado, um povo santo, um povo que entende que algo extraordinário está para acontecer. E essa busca que o Senhor vai ter da sua igreja, algo repentino, não será tomado de surpresa aqueles que conhecem a palavra, porque eles estão esperando. Nós não esperamos Cristo para amanhã, nós esperamos Cristo para agora, para esse instante, para esse segundo. Quem sabe até o término do culto ele pode vir buscar a sua igreja. Mas para isso, nós precisamos ficar atentos àquilo que o Senhor nosso Deus fala conosco. Eu vou começar aqui pelo versículo 1, que diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Esse convite às águas era um tipo de Cristo no templo, quando o Senhor chamava os homens às suas necessidades. Quem não lembra do que o Senhor Deus fala lá no livro de João, no capítulo de número 7, e versículo 37 ao 39, quando o Senhor se coloca diante do templo, na mesa, e Ele vai chamar as pessoas, e vai falar às pessoas a respeito da necessidade, dizendo que Ele era a água da vida. O Senhor, Ele era para aquelas pessoas aquilo que faltava. Nós estamos vivendo um mundo tão difícil, que as pessoas elas estão procurando a solução dos seus problemas em qualquer lugar, menos na presença do Senhor Deus. Parece que nós aprendemos a viver sozinho e entendemos que não precisamos buscar a Deus como se Deus estivesse distante. Mas Ele disse: olha,
Vocês que têm sede, se está falando de sede, está falando de uma necessidade básica, de algo que nós precisamos, algo que todos nós necessitamos. Você pode passar alguns dias sem uma alimentação, você vai enfraquecer, mas você não passa muito tempo sem água. Então é o Senhor Deus dizendo para mim e para você: você não pode viver sem a minha presença, você não pode viver sem a ação do meu Espírito na sua vida, você não pode viver sem sentir a minha presença, porque o homem que não consegue sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, eu creio que ele está morto espiritualmente. Mas eu creio que aqui não tem ninguém morto espiritual, nós estamos vivos no Senhor, por isso nós estamos na presença dEle, e viemos buscar a sua presença nessa noite, nos encher da sua palavra, e sairmos daqui restaurados para a glória de Deus. E Ele então, irmãos, Ele vai chamar esses homens para as suas necessidades. No versículo 2 Ele vai dar uma advertência: porque vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não vale, naquilo que não tem sentido, naquilo que é fútil, naquilo que não traz valor algum para as vossas vidas. Eu posso entender, irmãos, que muitos de nós estamos fazendo assim. Nós estamos gastando o nosso tempo, e aí eu não vou levar para a parte financeira, mas nós estamos gastando o nosso tempo naquilo que não nos edifica. Nós estamos gastando o nosso tempo naquilo que não serve, naquilo que não nos acrescenta, naquilo que não nos levanta. Muitas vezes nós gastamos mais tempo com situações ou coisas que não nos enchem do que na palavra. Quando nós falamos, irmãos, vamos buscar ao Senhor, parece que nós já estamos tão, vou usar um termo nosso, empanzinados, cheios, que nós estamos rejeitando. Às vezes eu fico desafiando os irmãos: vamos para a doutrina na nossa sede, todas as sextas-feiras, a gente está ali naquela luta, chama um, chama outro, para vir para a igreja, para ouvir uma palavra, especialmente nessas últimas sextas-feiras, 2 ou 3 sextas-feiras, Deus nos tem falado poderosamente nos cultos de instrução bíblica. Só quem não recebe é quem fica em casa. Não, mas eu estou em casa, eu estou assistindo através da transmissão online. Não é a mesma coisa, irmãos, porque a essência desse Espírito maravilhoso é quando nós estamos aqui, que sentimos o calor da palavra. Glória a Deus que nós temos a oportunidade de estarmos aqui todas as sextas para ouvir a palavra do Senhor. Há dias atrás estávamos reclamando que não tínhamos como sair, estavam dentro das nossas casas, mas hoje nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. Bom seria se a igreja do Senhor despertasse para buscar a presença do Senhor, porque estão gastando o seu tempo com aquilo que não serve. Ontem na igreja nós até cometi uma falha de não ter comunicado aos nossos pastores, né? O pastor da nossa área, o pastor Alexandre, nosso pastor Júnior. Ontem esteve conosco o pastor Jairo Cairo, ali de Natal. Ele estava em passagem por Fortaleza e entrou em contato conosco se nós poderíamos fazer uma atividade. Geralmente nós não temos culto na quinta-feira na igreja. E eu disse: pastor, vamos aproveitar a oportunidade, nós não podemos perder essa oportunidade de ouvir uma boa palavra. E ele foi ali e nós conseguimos mobilizar a igreja estava com bastante irmãos, ouvimos algo extraordinário, algo que nos despertou, porque se nós não tivermos essa sede para a palavra, irmãos, nós vamos, no sentido da palavra, passar batido, nós não vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco, e muitas vezes nós preferimos estar nas nossas redes sociais, nas nossas amizades, nos nossos clubes que nós criamos, do que estar na igreja para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir as orientações que nos são dadas. Não, mas eu quero dizer, porque agora o pastor, ele não prega, mas eu quero dizer para os irmãos que cada vez que chega alguém neste altar que é autorizado pelos nossos pastores, a Bíblia diz que o enviado tem a mesma autoridade daquele que enviou. Aquele que é confiado a trazer a palavra nas sextas-feiras
tem a bênção do pastor, então, com certeza, eu e você temos que abrir o coração e entender que Deus está trazendo a igreja a um despertamento, para que a igreja ela possa acordar e entender que estamos à porta do arrebatamento da igreja. Mas nós estamos dormindo, porque nós queremos sempre algo que nos agrade. Mas ele diz, olha, vocês estão perdendo o tempo de vocês. No versículo 3, ele diz, olha, incline os vossos ouvidos. A grande questão é, aonde é que nós estamos inclinando os nossos ouvidos? O grande problema é que existem os ecos que nos cercam, e os ecos que estão ao nosso redor é tão alto que nós estamos insensíveis à voz do Senhor. Nós escutamos o que diz a rede social, nós escutamos o que diz o especialista A, o B, o C, e daqui a pouco a nossa mente está confusa, nós não sabemos mais em quem acreditar. Eu vou acreditar em quem? Meu amado irmão, acredite em quem você conhece, acredite naquele que está te ensinando pela palavra, acredite naquele que está ao teu lado, cheio do Espírito Santo, sendo a boca de Deus para a tua vida. Nós somos muito tendenciosos a ouvir alguém porque tem um nome, e isso é uma verdade. Irmão, fulano de tal vai estar aqui, e a gente vem porque quer ouvir. Eu, pastor Moraes, honestamente, eu prefiro ouvir um irmão nosso, que nós conhecemos, sabemos como é a vida dele, com quem ele está andando, do que aquele que a gente não sabe quem é, que ele vem e faz aquele movimento, e a gente inclina o ouvido, e daqui a pouco vem as notícias, não sabemos quem é o camarada que está fora do projeto de Deus. Meu amado irmão, valorize as sextas-feiras, valorize o culto de instrução, seja na sede do setor, seja na nossa sede estadual. Se nós estamos aqui, é para inclinar os ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós somos o que ouvimos, o que pensamos. O que nos faz é o que nós ouvimos. Quais são os ecos que estão aí te incomodando? Ele se inclina os nossos ouvidos, aí ele disse, e vem, quer dizer, inclinar e agir, inclina e vem, vinde, escuta, a vossa alma vai viver, porque eu farei convosco um pacto. Deus, ele deseja fazer um pacto comigo e contigo. Interessante que no Antigo Testamento, Deus, ele tinha umas formas de fazer pacto com o homem, fazia pacto de sangue, era chamada as alianças, né? Aliança de sangue, era a aliança de alimentação, era as amizades de fogo. Lembra de uma aliança que Deus fez com o irmão Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, quando ele chama ele, faz uma promessa, faz um pacto com ele ali? Quando esse texto está sendo falado, ele está falando exatamente para uma aliança nova que será feita não mais com a nação, porque a nação fugiria, a nação deixaria, não acreditaria no Messias, mas aí foi feito e dado a mim e a você uma oportunidade, uma aliança. Ele veio para o que eram seus e os seus não quiseram, mas todo quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E aqui estão os filhos de Deus, que há uma aliança contigo. Quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, uma aliança foi feita contigo, uma aliança eterna. E essa aliança, irmãos, ela foi feita para preservar eu e você da condenação eterna, porque nós estávamos destinados à condenação eterna, mas ele veio. Mas a questão é que nós não estamos inclinando os nossos ouvidos. E ele diz, eis que eu estabelecerei como testemunha aos povos, levantarei príncipes, governadores de povos. Versículo 55, eis que chamará aquela nação que não conheces. É exatamente a nação desconhecida, que era um tipo de igreja. Essa nação desconhecida é um tipo de igreja, somos nós. É um tipo de igreja, é um convite a buscar ao Senhor no tempo da graça. Antigamente, a questão do pecado se resolvia com a lei, a punição na hora, pela desobediência,
mas eu e você hoje estamos vivendo a graça. A grande questão é que as pessoas dizem assim: não, irmão, nós estamos vivendo na graça, vamos viver à vontade. Viver à vontade, irmãos, não é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. Viver na graça é viver na dependência desse Deus extraordinário. Quantas vezes o inimigo da tua alma tentou contra você e contra mim, mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, nos guardou, e nós estamos nesta noite para exaltar e glorificar o seu nome. Ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, que ele disse: eu irei, para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, e esse Consolador está aqui, é o Espírito Santo, é o Paráclitos, é aquele que consola, que ajuda, que orienta, é o alerta. Nós é porque somos desobedientes. Quando nós erramos, é porque não inclinamos ouvidos. E quando eu estou dizendo nós, eu não estou me excluindo, porque eu sei também que eu preciso me consertar. A nossa vida, irmãos, é uma vida de conserto diário. O livro dos Salmos, Salmo de número 103 e versículo de número 10, o Senhor Deus diz assim, que não nos trata segundo a nossa transgressão, segundo o nosso pecado. E o que é isso? É a graça de Deus derramada na tua vida, porque se Deus olhasse para a tua e para a minha vida, e julgasse a mim e a você, pelo pecado diário, meu irmão, o negócio estava feio para nós. Mas Jesus tem misericórdia, amém, queridos? E ele disse, exatamente, olha, eis que chamará aquela nação, era a nação desconhecida, um tipo de igreja, um tipo de, que o Senhor vem para buscar o Senhor, para buscar a igreja, para buscar esse povo, para buscar alguém que estava perdido. Agora interessante, irmãos, veja o versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto ele está perto. Para mim, esse versículo 6, ele é um versículo escatológico. Por que ele é um versículo escatológico? Por duas razões. Primeiro, falava para a nação de Israel, porque a nação de Israel estava perdida. Quando o profeta Isaías vai ser levantado, a nação estava num estado de transgressão. A nação estava perdida politicamente, religiosamente, tudo que você imaginar de ruim, a nação estava passando naquele momento. E aí Deus levanta o profeta Isaías. O profeta Isaías vai ser um tipo de anunciador, trazendo a nação ao arrependimento das suas transgressões. Aí diz: se ofendesse os céus, porque a nação não queria ouvi-lo, mas ele foi lá e deu o seu recado. Ele disse: busque enquanto se você pode achar, enquanto você tem oportunidade. E hoje que nós estamos na graça, nós temos a oportunidade, porque já já a trombeta vai soar e a igreja será arrebatada. E tem alguém querendo ouvir aquela trombeta física, meu amado irmão. Esse negócio só vai escutar o crente que estiver ligado com o Senhor, crente espiritual, crente carnal, crente, irmão, fora da graça, que está em transgressão, em pecado. Ele não vai conseguir ouvir, irmão, esse soar da trombeta, não. É para os crentes espirituais. E eu pergunto: você vai ouvir? Outro dia não, uns 2 anos atrás, um irmão mandou para mim, saiu aí nas redes sociais, que estava uma corneta dessa lá por Israel, e ficou desesperado, porque alguém estava ouvindo, e não sei o quê, e Jesus voltou. Eu disse: meu irmão, deixa de bobagem, meu irmão, deixa de tolice, vai ler a Bíblia, vá buscar o Senhor. Nós não estamos conseguindo identificar a voz do Senhor na igreja, quando está sendo pregado com a palavra, porque não estamos preparados para ouvir ainda o soar da trombeta. Se eu e você estamos ligados no eco deste mundo, não ouvirá o soar da trombeta, porque o crente tem que estar alerta, e se ele está alerta, ele está esperando o Senhor voltar. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 14, ele vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, e eu te levantarei dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e algumas versões iluminará.
Essa ação iluminar é dar entendimento. Nós precisamos ter entendimento daquilo que está acontecendo. Se eu estou olhando para a minha volta e eu não estou inclinando os ouvidos a ouvir aquilo que Deus tem a falar comigo, então eu vou começar a ouvir aquele que não tem intimidade com Deus. Nós temos um pastor, nós temos uma igreja, mas muitas vezes nós somos pastoreados pelas redes sociais. Um camarada chega lá, diz uma coisa, a gente acredita nele, e aí, meu irmão, e a gente tem um trabalho para desmanchar essas bobagens que essa turma inventa nas redes sociais. Vez ou outra a gente tem que trazer uma palavra na igreja para tentar esclarecer uma bobagem que alguém coloca, porque as pessoas não lêem a Bíblia, não vai numa escola bíblica, não gosta de um culto de instrução bíblica, prefere ficar em casa, porque está inclinando para o lugar errado. Mas eu e você temos que inclinar os ouvidos ao Senhor e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu estou aqui para obedecer a tua voz. E ele fala exatamente de buscar enquanto. Então tem que ser agora. Não, mas eu vou buscar amanhã. Ontem nós intitulamos o culto do amigo e pedimos para que os irmãos trouxessem pessoas amigas, afastadas da igreja, pessoas que não eram crentes ainda, e trouxeram alguns. Mas que povo do coração duro. O pastor trouxe uma mensagem, 5 tópicos bem interessantes. Ele falou do pecado, da ação, depois ele falou que a vida é curta, falou que a eternidade é longa, falou da ação do inimigo e falou do que Deus tem preparado para nós. Que, meu irmão, honestamente, quando ele fez o apelo, eu me arrependi, que era para eu ter descido e ir lá aceitado Jesus. Porque nós achamos muitas vezes, nós temos uma empáfia, irmãos, eu estou no meio também, que muitas vezes Deus fala conosco na igreja e nós estamos sentados no altar e achamos que não precisamos nos arrepender. Irmão, como a gente precisa se arrepender todos os dias. Nós temos que ser igual uma irmã lá de uma igreja onde o meu tio é pastor. Tem uma irmãzinha lá que ela tem um problema de saúde. Mas o nome dela é a irmã Betinha, e todas as vezes que alguém vai pregar a palavra, que faz o apelo, ela levanta a mão, e ela já vem na frente para aceitar Jesus, para se reconciliar, e o pregador desapercebido: meu irmão, nós já temos a primeira pessoa, aonde tem a segunda? Aí ele fica: mas aquela irmã, todo culto ela está ali. E vez ou outra eu digo: nós temos que ser igual aquela irmã Betinha. Cada vez que for feito o apelo, era para a gente vir se reconciliar diante do altar. Mas nós não chegamos aqui, sabe por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor e estamos nos preocupados com o outro vai dizer. Irmão, fulano, tu viu? Fulano foi feito o apelo, ele foi lá na frente. No mínimo deve estar pecando, deve ter cometido alguma coisa aí vai lá na frente, e nós ficamos sentadinhos no nosso canto. Às vezes dá aquela vontade, porque eu digo que já deu muitas vezes vontade de eu ir lá. A gente olha para um canto, olha para o outro, fica com vergonha do que o outro vai falar. Estou mais nem aí, meu irmão. Quando Deus falar com você, inclina os ouvidos ao Senhor, ouve a voz do Senhor nosso Deus, venha diante do altar, porque Ele vai restaurar a tua vida e a minha. Porque não inclinamos, não ouvimos, não buscamos. Mas veja o versículo 7. Deixe o maligno, o malfeitor, o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. O problema é que ele não quer deixar. Irmãos, nós temos nas mãos uma arma perigosa. Já vi, nosso pastor já falou tantas vezes sobre isso. Isso aqui, Outro dia eu disse lá na igreja que nós vamos ao céu e ao inferno em poucos segundos. Uma hora nós pegamos um aparelho desse aqui, podemos ouvir a mais bela mensagem, mas nós também podemos de um minuto para o outro descer a podridão da alma. E se nós não tivermos cuidado, nós não somos isentos disso não, irmãos. Porque são ciladas que o inimigo vai preparando. Eu postei no meu status, eu gosto muito de usar meu status para algumas situações. E eu achei interessante um videozinho
que o rapaz estava numa máquina de Xerox, e ele então botou um papel, e quando ele copiou aquele papel, tinha um fundo preto. E ele pegava aquele papel e ele colocava numa parede, e ele podia colocar a mão dele e pegar o que ele queria. E ele começou a fazer isso, não porque ninguém está vendo, ninguém está olhando, ninguém vai dizer nada. Mas um dia a ambição falou mais forte. É quando nos tornamos escravos. Muitas vezes nós somos escravos de algumas coisinhas tolas, irmãos, que nós nem percebemos que somos escravos. Somos escravos muitas vezes de uma ação pornográfica, não conseguimos nos libertar. Somos escravos, às vezes, vez ou outra, de um vinhozinho assim mais violento, né, para dar aquela aquecida. Somos escravos, vez ou outra, alguém ainda gosta de um cigarrinho. Não, uma vez ou outra, irmão. Isso não faz mal, não. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você temos um Deus que olha para nós 24 horas, todo tempo olhando para saber como é que nós estamos andando. Aí eu lembro-me agora de um determinado irmão, que ele foi pregar numa igreja, e quando ele chegou lá, irmão, ele pregou uma mensagem, pastor Júnior, que negócio extraordinário. A igreja, ela subiu pelas paredes, foi tanto glória naquela noite com aquela mensagem, mas tinha um abençoado do irmão desviado, que ele estava ali no primeiro banco, e o irmão não dava um glória a Deus, o irmão estava sisudo. E o pregador olhou assim para ele, esse camarada tem que aceitar Jesus. Aí quando terminou o culto, disse: meu irmão, a mensagem não foi boa, não, a mensagem foi maravilhosa. Meu irmão, e por que você não deu glória a Deus? Meu irmão, o problema não foi a sua mensagem, o problema foi a abóbora. E ele, que abóbora? Aquela que você entrou lá no terreno do vizinho e roubou. Muitas vezes, irmãos, são essas abobrinhas que nós temos nas nossas vidas, que está impedindo o agir e o operar de Deus. Deus está chamando eu e você, meu amado irmão, a um concerto. Ele está dizendo: eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero renovar um pacto contigo. Ele chama eu e você a uma mudança de vida. O problema é que nós queremos que o outro mude a vida dele, mas nós não queremos mudar a nossa. Ou não é assim? E ele disse: deixe o malfeitor o seu caminho. E é um caminho iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor Jeová, que terá compaixão dele. E retorne para o nosso Deus, porque Ele é poderoso para perdoar. E ele chega mais à frente, eu já vou encerrar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminho, diz o Senhor. O pensamento de Deus é a sua palavra, é o verbo vivo, é Cristo. Os meus pensamentos, a minha palavra não é a sua palavra. O que eu enviei para ti não é o que você quer. Porque, irmãos, quando nós falamos de uma vida de compromisso com Deus, ô negócio complicado. Irmão, dessa vez eu vou orar, eu vou ler a palavra. Parece, irmãos, que tudo acontece para tirar a nossa atenção. O menino chora, alguém chama, o telefone toca, e tem uma miséria que nós usamos, irmãos, que essas nossas redes sociais atrapalham a nossa vida. A gente está ali lendo a Bíblia, aí a gente já solta a Bíblia, vai olhar o que foi que chamou. Aí está ali concentrado, a gente solta de novo, vai lá. E eu vou dizer uma frase que eu vi numa rede social, olha, falando de rede social. Se nós dessemos atenção à palavra que nós damos a isso aqui, a nossa vida seria diferente. De uns dias para cá eu resolvi me libertar mais. Não consegui ainda não, mas eu já diminuí 10%, já é alguma coisa. Já é um processo. É alguma coisa, 10% é o dízimo. Né? Então, eu creio que eu chego lá. Diga aí amém para mim ficar alegre. Nós precisamos, irmãos, entender que esses pensamentos precisam ser mudados. Porque se nós estamos exatamente envolvidos com as coisas do mundo, o nosso pensamento, irmão, está distante de Cristo. Você é o que você pensa. Se você passa o dia ligado com as coisas de Deus, você vai estar cheio de Deus. Mas se você passa o dia ligado com as coisas do mundo, você vai estar ligado com as coisas do mundo.
É claro que nós estamos aqui ainda, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não tem como nós escaparmos disso, mas eu e você temos a oportunidade, o privilégio de poder fazer como fazia Daniel lá no capítulo 6, de ir orar, abrir a janela para o lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia, ou seja, para o lado do lugar de adoração, buscar ao Senhor e pedir: Deus, guarda a minha vida, porque eu estou, Senhor, precisando ser cheio. Eu e você, irmãos, temos que ter o costume de judeu, nós não temos, e nem eu tenho, de orar 3 vezes ao dia, buscar ao Senhor sempre, porque Ele tem algo para fazer na tua e na minha vida, e todos os projetos de Deus, para você e para mim, está dependendo do que eu penso, do que eu falo, e eu só vou pensar e falar se orar e ler a palavra, porque quando eu estou cheio da palavra, eu tenho que dizer ao outro, na hora da adversidade, tenha algo para dizer, busca ao Senhor, os meus pensamentos, ou seja, a minha palavra, não é a tua palavra, é o verbo vivo, é o Cristo. Muitas vezes nós não estamos buscando como deveríamos, mas queremos que Deus nos encha, mas Deus não vai encher se o copo estiver embocado. Que eu e você pense sobre esta reflexão desta noite. Não ousaria dizer que é uma palavra de instrução bíblica, porque o nosso pastor é que tem esta autoridade, mas pense sobre esta reflexão que você ouviu nesta noite, não só para você, mas também para a minha vida, porque eu sei, quando nós inclinamos os ouvidos, o Senhor fala, e o Senhor fala com aqueles que mostram interesse. Ele quer falar contigo e comigo cada vez mais, mas eu e você temos que inclinar aos ouvidos. Não deixe os ecos que estão à tua volta impedir aquilo que Deus quer falar contigo. Muitas vezes Deus quer dar uma resposta a mim e a você, mas eu estou tão envolvido com os ecos do mundo que sou incapaz de ouvir a resposta de Deus, e Deus com certeza vai falar melhor ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, os pastores.